pelo quinto capítulo do nosso audiobook Elvis e Cat. Então, se no quarto capítulo Cat falou bastante sobre como é a rotina na estrada, neste capítulo ela inicia, na parte de hoje, falando sobre o assédio, sobre os fãs de Elvis Presley e sobre quando o rei, como o rei Midas, que onde tudo tocava virava ouro, Elvis, em quem toca, ganha a mesma ou parte de sua popularidade. E Cat vai nos contar que sofreu muito assédio porque Elvis a apresentava de forma individual. A garota da voz alta, Cat Westmoreland. Little girl does our high voice singing. Her name is Kathy Westmoreland. E quando ele apresentava o grupo, as Sweet Inspirations, ele apresentava como um todo. Então, ele acabou jogando um foco tremendo em Cat. Elvis e Cat. Eles se veem em mim, só isso. Elvis Presley. Os fãs de Elvis são maravilhosos. Eles são leais, entusiasmados, atenciosos e compreendem todo o espectro, desde jovens até pessoas de meia idade e idosos. Ele atraiu homens e mulheres, provavelmente porque se identificam com ele. Ele era o homem comum, um artista que veio da pobreza e nunca esqueceu seus modos sulistas e nunca tentou esconder sua origem. Na verdade, ele estava orgulhoso de onde veio e do que havia conquistado. Os fãs se identificaram com isso e o amaram. Compraram mais de 2 bilhões dos seus discos. Foram ao cinema, bons ou maus, compraram todos os bilhetes disponíveis para os seus concertos e centenas de milhares de pessoas ainda são fãs vigorosos de Elvis. Apesar de ter passado uma década desde a sua última apresentação, hoje os fãs são como minha grande família e todos nós passamos por muitas coisas juntos. Em troca da lealdade dos seus fãs, Elvis também os amou. Ele deu o seu melhor. Independente da dor que estava sofrendo ou mesmo durante tragédias pessoais. Ele nunca recusou um autógrafo ou um pedido sincero e sempre manteve os custos de seus shows baixos para que mesmo os menos afortunados pudessem comparecer. Existem milhões de fãs ao redor do mundo que respeitaram seus desejos pessoais e amaram sua música. Mas, enquanto você lida com milhões de pessoas, você encontrará algumas que não serão tão atenciosas quanto a maioria. A maioria das estrelas tem o mesmo problema. O calor do amor que os fãs sentiam por Elvis também incluía as pessoas que trabalharam e tocaram com ele. Eles sempre sentiram que qualquer pessoa ligada a Elvis também tinha algum tipo de magia especial e saudaram-nos a todos com grande entusiasmo. No entanto, alguns exageraram e foram extremos na sua determinação de estar perto de Elvis ou de alguém que estava perto de Elvis. Fui vítima desse tipo de fã mais de uma vez. Acho que houve vários motivos pelos quais estive tantas vezes na mira de alguns dos fãs mais irracionais. Cantei duetos com Elvis e em turnês posteriores cantei solos. E sou pequena e franzina, o que talvez me faça parecer mais acessível e vulnerável. Também fui apresentada durante cada performance, não como parte de um grupo, mas de forma individual, e meu nome se destacou de muitos outros. Acho que isso me ocorreu quando fiz aquele primeiro show com Elvis em Las Vegas. Até esse momento, quando eu estava na estrada, no Opera
e nos Sandpipers havia fãs, mas eles não eram tão dedicados ou determinados. Portanto, não estava preparada para a mudança radical quando comecei a trabalhar para Elvis. Tornei-me uma celebridade instantânea, porque aparecia no mesmo palco que o ídolo deles, e Elvis me apresentava em todos os shows. A garotinha com a bela voz alta, Cat Westmoreland. As únicas outras mulheres do programa, as Sweet Inspirations, foram apresentadas como um grupo e não por nomes individuais. Por exemplo, minha mãe tentou me ligar no hotel onde estávamos hospedados em Chicago, mas não conseguiu. Fiquei bastante chateada quando descobri isso e ingenuamente liguei para a operadora do hotel e reclamei. Aqui é Cat Westmoreland e minha mãe tentou me ligar e não passaram a ligação. A operadora parecia incrédula. Senhorita Westmoreland, não consigo contar quantas pessoas ligaram hoje perguntando por você e dizendo que eram sua mãe, sua irmã ou algum tipo de parente. Você não conseguiria descansar se eu tivesse passado essas ligações. Desliguei perplexa. Por que essas pessoas iriam querer falar comigo? Eu era apenas uma cantora no show e minha apresentação era bastante casual. Como eles poderiam se lembrar do meu nome? Não demorei muito para descobrir que qualquer nome do show de Elvis ficava anotado e documentado para sempre na memória de seus fãs leais. Uma vez em Fayetteville, Carolina do Norte, depois de ter participado de várias turnês de Elvis, uma garota me ligou para dizer que alguém que ouviu conversando com um de seus amigos estava se perguntando quanto Elvis pagaria para trazer de volta Cat se eles me sequestrassem. Achei que era apenas mais uma ligação estranha e disse à garota: sei que ele não pagaria um centavo para me ter de volta. Não fiquei chateada com o telefonema, mas depois de pensar no assunto, decidi mencionar o telefonema a Dick Grob, que era o chefe da segurança de Elvis à época. Eu estava sorrindo quando contei a história a ele, como se fosse uma espécie de piada de mau gosto. Dick não sorriu. Ele levou a ligação a sério e disse que queria alguém comigo o tempo todo. Porém, naquela noite, no auditório, as Sweet Inspirations estavam no palco fazendo seus números e eu voltei para o camarim. O auditório em Fayetteville era como um ginásio e os camarins estavam localizados perto de uma área escura e sem iluminação. Isolada por pilhas de arquibancadas armazenadas e muito mais distante do palco do que a maioria dos camarins. Nem passou pela minha cabeça avisar que eu iria sozinha para o camarim. Entrei e comecei a me despir e vestir minha roupa de palco, quando um homem imundo surgiu debaixo de uma mesa. Não consigo me lembrar de muita coisa sobre sua altura ou seu rosto, exceto que ele tinha cabelos loiros, bem sujos, quase oleosos. Mas nunca esquecerei seus olhos. Eles estavam turvos e enlouquecidos. Comecei a gritar e então corri o mais rápido que pude pelo corredor e o homem correndo atrás de mim. Avistei um segurança muito velho e de ombros curvados, um homem que jamais deveria ter sido segurança na vida. Tentei contar a ele o que havia acontecido, mas tudo o que consegui fazer foi gritar ainda mais. Ele só parecia perplexo. Outros me ouviram e começaram a correr. Eles avistaram um homem que já havia se esgueirado correndo pela pilha de arquibancadas amontoadas. Eles continuaram procurando por ele, mas já era hora de eu subir ao palco. De alguma forma, consegui terminar a apresentação, mas não posso dizer o quanto fiquei abalada com aquela experiência. Eles encontraram o homem e o prenderam, mas nunca soube o que aconteceu com ele depois disso. Nem sequer tenho certeza de que o telefonema da garota sobre o rapto estivesse relacionado com o homem no camarim. E se você quer saber a verdade, eu nem queria saber.
Nem todas as experiências foram tão traumáticas. Vernon, o pai de Elvis, cruzou uma vez comigo no elevador e disse que havia uma senhora correndo para cima e para baixo no corredor do hotel, gritando: "Cat! Cat! Eles querem te pegar!" Quando ela avistou Vernon, ela disse a ele para me avisar. Em outra ocasião, entrei no meu quarto e havia um homem, uma mulher e 2 crianças esperando por mim. O homem portava uma arma no coldre. "Cat, finalmente você voltou", disse essa mulher que eu nunca tinha visto na vida. "Quem é você?", perguntei. "Oh, nós só queríamos conhecê-la e conversar com você", ela respondeu. "Como você entrou no meu quarto?", uma pergunta justa, dada as circunstâncias. "Falamos ao funcionário lá embaixo que eu era sua irmã e que você estava nos esperando", respondeu ela com uma voz que revelava seu orgulho por sua própria desenvoltura. "Bem, vocês podem ir dando-o fora", disse com raiva o guarda-costas que estava comigo. Fiquei mais chateada com o funcionário estúpido da recepção do que com a família. Sem muito barulho, meu guarda-costas os tirou do quarto e os afastou de mim. Em seguida, ele foi até a gerência do hotel e trocou algumas palavras sobre segurança para todos que faziam parte do show. Uma vez em Chicago, Randy Collars, ele era um novo baterista de um dos grupos do show, e eu decidimos fazer compras. Quando saímos do hotel, uma forte tempestade de areia nos cumprimentou. 2 meninas que descobrimos mais tarde estavam acampando no estacionamento da arena há 4 dias para conseguir ingressos, perguntaram para onde estávamos indo e eu disse que queríamos encontrar o shopping mais próximo. Mas a tempestade de poeira tornou o passeio improvável. Elas se ofereceram para nos levar de carro e nós aceitamos. Randy e eu fizemos compras por um tempo e as meninas esperaram por nós. Quando terminamos as compras, no caminho de volta para o hotel, uma delas disse: "Eu daria tudo para ter um lenço de Elvis." Naquela época, como parte de sua apresentação, Elvis pegava um lenço que estava usando e enrolava nos ombros de algum fã, e a multidão enlouquecia. As meninas provavelmente tinham visto o show e sabiam que Elvis tinha me dado um durante o número de Hawaii Wedding Song. Ele também distribuía lenços indiscriminadamente ao público e sempre tinha dezenas deles guardados. Sem saber como isso afetaria as meninas, eu disse: "Bem, talvez eu possa conseguir um lenço para você." "Está falando sério?", uma garota gritou, e então as 2 começaram a gritar com tanta força que tiveram que respirar fundo antes de soltar outro grito. O carro começou a oscilar e a garota que dirigia ficou tão animada que perdeu o controle e saímos da estrada. Randy deu um pulo, inclinou-se sobre o banco e agarrou o volante, salvando-nos de bater no divisor central da rodovia. Além do passeio de arrepiar os cabelos, a motorista se perdeu e não conseguia encontrar o caminho de volta para o nosso hotel. Gastamos 1h30 antes de voltarmos. Eu estava atrasada para o ônibus do show. Quase nos matei e tudo o que estava tentando fazer era retribuir às meninas pela carona até o shopping. Final da parte 1 do capítulo 5.